Gente, eu acho que iniciou, né? Vamos esperar para ver se vem alguém, né? Senão eu faço aqui e deixo gravado para quem depois quiser ver, ouvir, né? E essa daqui, ó, isso aqui é uma pintura mediúnica. Ai, aqui, o que foi? Adicione descrição. Pronto. Oi, Cláudia, tudo bem? Que bom você tá aqui. Que bom. Olha, como eu estava dizendo, essa aqui é uma pintura mediúnica feita pela médium, feita pela médium Mariluza Vasconcelos. Acho que foi na década de 90, onde eu fui numa reunião num centro espírita Ramatiz, aqui na zona norte de São Paulo, e foi leiloada pelo espírito, quem fez essa pintura foi o espírito Luxing, que é um espírito muito, muito antigo, dos tempos anteriores da Grécia. E ele é contemporâneo, tá? Do Fídias. Fídias, para quem não sabe, foi o nosso querido Leonardo da Vinci. E Fídias viveu na antiga Grécia, tá bom? Então é uma pintura que eu comprei para ficar sempre no meu quarto, na cabeceira da minha cama. Hoje ela não está na cabeceira da cama, mas sempre me traz uma coisa muito boa, muito gostosa, e cada vez que eu paro para observá-la, eu encontro rostos, eu encontro às vezes famílias, grupos, e outras, né? Outras imagens muito interessantes. E dizem que toda pintura mediúnica, antes mesmo que nós saibamos que vamos comprá-las, a espiritualidade já sabe e acaba, né, aquele espírito que está ali pintando, desenhando, ele acaba desenhando, pintando para nós. Então aquela pintura mediúnica sempre traz uma mensagem muito boa, ou uma mensagem direcionada a nós e às nossas necessidades. Porque toda pintura mediúnica, ela tem o que nós vemos no total, tá? Aquilo que quando a gente olha já se impacta, vê que é um desenho, mas dentro dela existe minúcias que, se a gente for observar, a gente sempre vai encontrar alguma coisinha ali. As pessoas que não são espíritas ou que não entendem desse lado da espiritualidade vão dizer que é pareidolia, né?
mas não é não. Não é não. Tem uma história ali para nós, né? Se nós pararmos e observarmos com os olhos do Espírito. Oi, Dê! Quanto tempo, minha linda, que Deus te abençoe. Olha, que gostoso. Muito legal. Tem 5 pessoas. Eu acho que assim, eu decidi isso agora há pouco, né? Há um tempinho aqui atrás. Fazer uma experiência. Eu estou fazendo uma experiência porque eu quero, as pessoas já me pediram bastante para eu fazer um canal no YouTube de esclarecimentos a respeito da espiritualidade. Então, eu estou fazendo esse teste para ver como é que eu me saio, porque eu falo muito, né? Eu sei que eu falo muito, eu faço áudios para o grupo Jesus e Consolador no WhatsApp, de explicativos, dou aulas a respeito da temática espírita, mas assim aqui no vídeo, né? Essa coisa do ao vivo, ou de fazer um vídeo específico, eu nunca fiz. E dá um friozinho na barriga, viu, gente? É meio... Então, eu tô fazendo esse teste. Aí, depois, quem ver, me dê um retorno, tá? E o canal o canal se chama Verdade Espiritual, lá no YouTube, com o meu nome e meu sobrenome embaixo, tá bom? Então vamos lá. O tema hoje é o seguinte: a nossa responsabilidade perante a espiritualidade nesses tempos atuais. Nós temos sempre uma grande responsabilidade, né? Em nossos atos, em todos os nossos atos, de uma forma ética, de uma forma moral. E a partir do momento onde nós temos um conhecimento espiritual, isso torna uma responsabilidade muito maior, né, para todos nós. Então, nós estamos vivendo em tempos muito tumultuados, uma turbulência muito grande, uma pressão. Hoje em dia, por causa da pandemia, há 6 meses, tudo na nossa vida mudou, né? A liberdade em si, né? A liberdade que eu digo é a liberdade da gente ir para onde nós queremos, a qualquer momento, a qualquer hora, ela foi tolhida. Mas nós estamos nos esquecendo de que nós temos uma liberdade muito maior, que no sentido de nos voltarmos, né, para dentro de nós, para realmente nos autoconhecer. E a liberdade, ela está, na realidade, no nosso pensamento, nas nossas decisões, nos nossos atos, principalmente dentro da nossa moralidade. Quanto mais imoral a nossa conduta, quanto menos ética é a nossa conduta, mais nós nos sentimos tolhidos nessa liberdade. Precisamos parar, prestar atenção nisso. Para quem
me conheceu já há muitos anos, ou para quem eu tenho, acho que um Facebook aqui há uns 10 anos ou 11. Então, eu já passei por muitas fases, né? Passei por várias fases. E eu sempre fui uma pessoa extremamente sociável. Eu sempre gostei muito de sair. Eu sempre gostei muito de festas. Mas eu sempre tive uma preocupação no autoconhecimento. E talvez por ter estudado psicologia, por ter estudado psicanálise, né? Ainda num passado, bem lá atrás, eu cheguei a atender como psicanalista, como estagiária em psicologia, atendimento clínico. Eu sempre me preocupei muito nesse autoconhecimento. Numa forma de ética, e de uma conduta, e no sentido de ter um olhar de observação, tudo que está à minha volta e o comportamento, né, das pessoas à minha volta. E de lá para cá, né, eu mudei bastante. Talvez se essa pandemia tivesse chegado numa época onde eu me conhecia menos, onde eu estava mais preocupada com o exterior do que com o interior, essa pandemia teria me pegado talvez de cheio, no sentido de trazer pânico, trazer medo, trazer ansiedade, trazer depressão. Mas não, eu senti sim, acho que como todo mundo, eu senti um medo não em relação a mim, eu senti um medo muito grande em relação a contrair, né, essa doença e levar para os meus familiares. Eu moro junto com meus pais. Meu pai tem 83 anos, minha mãe tem 79. E eles já têm toda uma forma, né, de vida mais resguardada, ao mesmo tempo com todos os probleminhas de idade, e eu sempre saindo para fazer tudo, né, no sentido de lá fora. Então, a minha preocupação sempre foi de me proteger ao máximo, para que não pudesse levar nada a eles. Isso traz realmente um receio, isso traz um desgaste emocional, né? E é nesse ponto que eu quero chegar, gente. Se uma pessoa hoje ela não tem essa preocupação nenhuma, então ela não tem a preocupação de se proteger para não adquirir esta doença, né? E hoje ainda está uma discussão de que quem vai tomar a vacina, caso ela surja ou não, que isto não deve ser obrigatório, a pessoa que tem que decidir, né? Qual é o tipo de responsabilidade que nós temos perante a espiritualidade quando, a partir de nós, se por negligência, não por descuido proposital, pela negligência, por descaso, né, nós adquirimos esta doença, nós podemos até ficar muito mal, mas podemos ser assintomáticos. Ou, se nós não formos assintomáticos, boa noite, Antônio Nascimento, Rosana está aqui também, né? Nós passarmos isso para outro. E esse outro, ele
ficar muito doente. Esse que ficou muito doente, né, ir a óbito, ou ele passar para outros dentro da família, e alguém desta família vir a óbito. Qual, perante a espiritualidade, qual será a nossa responsabilidade em relação a isso? A morte do outro, o sofrimento daquela família. Porque dentro de uma família, quando alguém desencarna ou quando alguém fica muito, muito doente, existe um sofrimento muito grande, né? O sofrimento emocional. E muitas vezes, aquele membro da família, ele é um suporte financeiro ou um suporte emocional, né? Aquele que dá vida àquela família no sentido de brincadeira ou no sentido de força, de ânimo para muitos. E, de repente, aquelas pessoas ficam o quê? Órfãos. O que isto causará àquela família, né, que ficou sem este suporte? Sendo que fui eu, com a minha negligência, levei esta doença para este que às vezes eu não conheço. Eu fui responsável, né, por alguém ali adquirir, né, e ele foi ali, foi transmitindo. Qual é a responsabilidade que eu tenho perante a espiritualidade em relação a esses sofrimentos pingados, né? Então, é uma pessoa que está em muito sofrimento dentro de um hospital, outra pessoa que foi para o hospital e não sobreviveu, o sofrimento daqueles familiares que perderam, né, que se separaram daquela pessoa, o sofrimento que virá através da perda, vamos colocar entre aspas, mas a separação daquela pessoa que partiu para a espiritualidade, né? Qual é a minha responsabilidade? É uma responsabilidade muito grande. Porque tudo aquilo que nós provocamos, não importa qual é o ato que nós possamos ter em relação ao outro, é um plantio. Neste plantio, terá uma colheita. Veja bem, o plantio ele não é obrigatório. Né? Isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a colheita, ela o será. Sempre. Não importa aquilo que nós plantemos, mas nós iremos colher no tempo certo. Muitas vezes essa colheita, ela vai demorar muito tempo. Outras vezes essa colheita ela é bem rápida. E terá também, né? Nós teremos várias colheitas, vamos dizer assim, porque foram vários grupos afetados pela minha irresponsabilidade, porque eu não quis saber. Então, assim, existe muita gente hoje que está num estado da negação. Eu não acredito no vírus, né? E este vírus, só por eu não acreditar, ele deixará de existir. Olha só que poder nós temos, né? Então, se eu não acredito, ele não existe. É a mesma coisa assim. Eu não acredito que existe gás carbônico no ar ou oxigênio. Ele vai deixar de existir.
né? Então eu não respiro, outras pessoas não respiram, e por aí vai. Isso é verdade? Não. A pessoa está negando uma verdade por N motivos. Mas esta verdade é um plantio. Ele negando, né? Ou ele admitindo, ele está plantando e ele terá esta colheita. Se alguém vier a morrer, isto eu serei responsável, por exemplo, como assassino? Dependerá. Olha, vocês percebem como é uma coisa muito, muito forte? Perante a espiritualidade, aqui na Terra, muitas pessoas vão... Imagina, né? Mas perante a espiritualidade, se eu, por negligência, por descaso, né, por imoralidade, seja ela qual for, ou falta da moral, falta de ética, por negação, né, eu serei responsável pela morte de alguém e eu serei julgado como assassino? A consciência, um dia, ela pesará. Não importa quanto tempo demorará, o nosso maior juiz sempre será a nossa consciência. Não é Deus que nos julga e nos dá a sentença. Somos nós mesmos. E dependendo do grau da irresponsabilidade que nós tivemos, sim, a nossa própria consciência nos julgará como assassinos. A nossa própria consciência nos julgará responsáveis pelo sofrimento alheio, seja ele qual for, que alguém, né, passou por ter adquirido aquela doença através de mim. Eu não senti nada, né? Eu não senti nada, eu sou totalmente assintomático e eu vou continuar vivendo. Né? Eu não sou obrigado a ficar em isolamento, ou eu não sou obrigado a usar a máscara, eu não sou obrigado porque eu já tive a doença. Outra. Mas se eu já tive essa doença, hoje estão descobrindo que muitas pessoas que já teve o vírus, ele pode ter uma segunda vez. Mas estão divulgando que foram apenas 2 casos. Eu tenho conhecimento de um caso. E este caso não está sendo relatado pela mídia. Então vocês percebem que nem tudo nós sabemos. Se essa pessoa já teve 2 vezes, na segunda vez ela achou que estava tudo bem, ela pode até deixar de usar a máscara, vamos supor, né? Eu não estou dizendo que ela fez isso, mas eu estou dizendo, vamos supor que a pessoa, eu já tive. Como eu ouvi de um outro conhecido, eu já tive, eu não sou obrigado a usar máscara nenhuma. Né? Eu não sou obrigado pela Constituição. Então a pessoa coloca várias alternativas para continuar com a sua suposta liberdade, né, de ir e vir inconsequentemente. Todo ato inconsequente terá o quê? Virá lá na frente uma cobrança. Nós estamos tão preparados para esta cobrança que virá
quanto estamos preparados hoje para brincar com a nossa vida, porque é uma loteria, né? Então eu posso pensar assim, mas eu sou forte, não vai acontecer nada comigo, mas é uma loteria. Atletas tiveram, não é? Então, se eu tenho também essa conduta e adquiro o vírus e venho a desencarnar através deste vírus, e vier a desencarnar deste vírus, isso será um suicídio? Sim. Suicídio inconsciente? Ou eu acredito que mais algo semiconsciente do que inconsciente, porque a pessoa sabia dos perigos ao cruzar determinadas linhas. E como seremos recebidos na espiritualidade se, com todo esclarecimento, continuamos, né, a ter esta conduta altamente irresponsável? Nós seremos responsabilizados, ou lá do outro lado, como suicidas, conscientes ou inconscientes, seremos socorridos? Qual é o nosso merecimento? Então, nós estamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo hoje, gente. Isso já vem há muito tempo, né, sendo dito. A transição planetária. Essa transição planetária que vai selecionando e, ao mesmo tempo, nos ajudando a amadurecermos. Sairmos daquela primitividade espiritual, no sentido primitividade, selvageria, de evolução espiritual, onde não desenvolvemos ainda sentimentos reais, não somente por nós, mas também para com o outro, a compaixão, a fraternidade, a solidariedade. Quando, muitas vezes, quando eu falo que a gente aqui na Terra, nós vivemos ainda num planeta que ele vai deixar de ser de expiação e provas e passar a ser de provas e regeneração, nós temos 2/3 de espíritos selvagens e primitivos. Mas não é o selvagem e primitivo que está numa tribo, né? Que está lá isolado. Não é esse indivíduo que eu estou me referindo. É o indivíduo que está dentro da nossa sociedade, mas que ele não tem, né, dentro de si justamente esta ética, esta moral, o fator primordial que é o desenvolvimento de sentimentos de amor, de empatia, de compaixão, de preocupação com o outro. Aquilo que eu não quero para mim e para aqueles que eu amo, eu não posso, de forma alguma, produzir isto para o outro, seja ele quem for. Alguém que eu não conheço, ou alguém que eu ainda posso sentir raiva, rancor, mágoa, ódio. Para alguém que eu não concordo com a conduta,
seja ele quem for, né? Se está no alto do morro, na favela do Rio de Janeiro, eu nunca estive lá, mas de alguma forma, né, eu passei por alguém, eu com o vírus, ali, latente, né, eu transmitindo, e eu passei por uma pessoa que estava a caminho do Rio de Janeiro, pegando um ônibus ou passando por mim na calçada, e ele vai pegar o carro dele e vai visitar ou volta para a casa dele porque estava aqui a trabalho. E eu passei isso. Vocês percebem que a distância física aqui, e eu nem imagino que eu fui capaz de fazer isso a alguém que eu nunca cruzei ou cruzaria. Então, antes, né, de nós discutirmos, vai haver uma vacina, e esta vacina eu não quero tomá-la, eu tenho o direito de tomar ou não, eu não vou usar a máscara porque eu já tive a Covid, ou eu sou muito forte, né? Minha imunidade é fortíssima e eu não vou usar a máscara. Ou posso até usar a máscara, mas eu vou fazer um churrasco dentro da minha casa, ou no condomínio, ou no sítio, e essas pessoas que eu vou convidar, ou tem artista que vai fazer o seu casamento, né, num local onde está ao ar livre para 100 pessoas, mas e todas aquelas outras pessoas que estarão ali trabalhando? Elas tomaram a devida providência para manusear tudo, servir aos meus convidados? Eu não sou responsável por isso também? A partir do momento onde eu não penso, né, eu só sinto vontade, ansiedade de fazer algo que para mim é extremamente importante, porque é o meu casamento, porque é tal coisa, e eu tenho que realizar agora, né? Eu não posso esperar, né? A ansiedade, a imaturidade da adolescência ainda prevalece dentro de mim, e algo ali der errado. Que tamanho é a minha responsabilidade quanto a isso? Então, a gente tem que pensar no seguinte. Sabe quando a gente está num processo onde a gente está, talvez, num processo seletivo, onde tem alguém que está com uma pranchetazinha, desculpa, gente, que tem uma pranchetazinha anotando tudo aquilo que a gente faz? Dando pontinhos? Pois é, a gente está nesse período. Nós temos alguém, né? Vamos imaginar, porque nós não teria alguém, né? Mas a espiritualidade, o processo, vamos dizer assim, ele é muito mais avançado, e tudo aquilo que nós produzimos nesta encarnação ou em outras, ela está ali, anotadinho,
bonitinho, né? Tudo ali certinho, que a gente vai um dia poder acessar. E hoje, né, vamos imaginar o seguinte, tem alguém que está anotando. Ah, hoje ela bagunçou aqui. Ah, mas ontem, né, ela fez algo interessante. Semana passada, ela ajudou alguém. Com um sorriso e a paciência de ouvir alguém. Mas, né, tal dia, ela provocou alguma discórdia. Tudo, gente, nós estamos acostumados hoje com o tal do Big Brother. Em todos os lugares onde vamos, tem uma câmera apontada para nós. Isto sempre ocorreu. Existe, né, uma câmera muito maior apontada para nós. Existe um juiz muito forte, um juiz impiedoso que nos cobrará. Ele provavelmente ele acusará e dará uma sentença muito forte. É Deus? Não. Não é Deus, não. É a nossa própria consciência. E quando nós sentimos culpa, o ser humano, infelizmente, quando ele sente culpa, ele não sai para redimir aquela culpa, no sentido de fazer o contrário. Eu fiz o mal aqui, eu vou fazer o bem, o máximo que eu posso. Ele geralmente se paralisa na culpa ou faz o quê? Se castiga, se autoflagela. Então eu tenho que sofrer. Isso não adianta de nada. Mas a grande maioria de nós, pelo fato do nosso desenvolvimento espiritual ainda estar aqui, ó, muito aqui embaixo, nós não fabricamos o bem. Nós nos autopunimos. O que não adianta de nada. Por isso nós estamos num mundo como este hoje, onde produzimos com as nossas energias tão pesadas e densas de sentimentos, de emoções, de atos, nós produzimos este vírus. E chegou ao ponto dele se materializar, afetando a todos indiscriminadamente, velhos, novos, sadios, não sadios, crianças, bebês. Né? Antes parecia que ele tinha uma direção, hoje não. Ele tem sim órgãos-alvos, que são os nossos órgãos. Cada um de nós temos um órgão-alvo, né? Onde nós somatizamos, né, aquelas emoções, aquelas energias pesadas, e ele adoece. Esse vírus, pelo que eu estou observando, ele atinge exatamente aos órgãos-alvos de cada um. Então, gente, vamos refletir um pouco em todos os nossos atos. Nós não mudaremos o outro. Infelizmente, nós não temos este poder. Mas nós temos o poder de sermos extremamente responsáveis
tudo aquilo que nós fazemos. Termos consciência dos nossos atos. Praticarmos a ética, a moralidade que Jesus nos deixou. E sendo assim, aquele que convive conosco, aquele que nos observa, poderá então aprender um pouco mais, né? No que a gente observa alguém que traz exemplos, e sejam os exemplos, eles podem ser bons ou ruins. Sempre terá alguém que se identificará e multiplicará aquele exemplo que nós demos. Então, sejamos pessoas que, acima de tudo, né, sejamos os bons exemplos. Tá bom? Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, eu espero que eu não tenha saído muito do tema que eu mesmo propus e tenha sido esclarecedor, né? E aceito qualquer pergunta. Se eu não souber responder, prometo estudar e colocar aqui, né, a resposta para vocês. Nalda, Daniele, Nara, Cláudia, quem mais? Flora. Então, eu sei que é tão... Sim, que seja Maria Santinha, que sejamos luz na vida das pessoas. E a gente só pode ser a luz se a gente produzir luz, né? Infelizmente, eu vejo muita gente sempre preocupada com a conduta do outro, né? Sempre com o que o outro fala, o que o outro faz. E a nossa maior preocupação tem que ser com a nossa conduta, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos. Porque isto nós podemos mudar. A reforma íntima é exatamente isso. É aquilo que nós podemos mudar em nós, nunca no outro. A nossa maior missão quando reencarnamos é o autocrescimento, é a nossa evolução, é a eliminação daquilo que sempre foi sombra em nós. Deixa eu ver aqui. Ele está com vírus e disse que não está nem aí para o próximo. Que ele... Ai, peraí. Daniele. Aqui na minha cidade, algumas pessoas estão sem máscaras. E um rapaz falou algo que você mencionou. Ele não está com o vírus e disse que não está nem aí para o próximo. Que ele não morreria sozinho e espalharia o vírus. Depois de muitas denúncias, ele foi colocado em quarentena forçada. Você vê que coisa triste? Isso acontece nos anos 80, quando foi descoberto o vírus da AIDS, né, do HIV e tudo. Muitos passaram indiscriminadamente quando souberam que tinham o vírus, porque não, já que ele tinha adquirido, ele também queria passar para outros. Isso acontece com pessoas
que ainda vivem no egoísmo, gente. Tipo assim, se algo de ruim acontecer comigo, eu quero que aconteça com todo mundo, né? Por que eu tenho que proteger o outro? Mas ele não consegue se proteger. Ele não se ama, ele não se respeita. Nós só podemos dar ao outro aquilo que nós temos. Nós nunca poderemos dar nada, né? Como que a gente pode dar paciência para o outro, né? Ajudar que o outro desenvolva a paciência se nós não temos? Então, ele ainda está num degrau, por isso que eu digo a vocês, nós estamos convivendo com poucos espíritos medianos. 1/3 da população, ou talvez menos de 1/3 da população, são de espíritos em evolução mediana. A grande maioria na Terra está dentro da faixa de primitivos e selvagens. Este rapaz, ele ainda não conseguiu desenvolver a empatia. Ele não sabe nem o que é o amor próprio, o cuidado, né? Como que ele vai dar isso ao outro? É chocante? É chocante, mas é a realidade. E com isso nós temos que aprender. Como eu aprendo com isso? A partir do momento que nós nos indignamos com esse tipo de ato, é porque nós estamos talvez no segundo ou num terceiro degrau acima do dele, né? Neste sentido, porque a gente não desenvolve tudo ao mesmo tempo, né? Então, dar a ele, né, aquilo que nós temos, no sentido de compreensão no grau que ele está. É a única coisa que nós podemos fazer. Maria Santina, a partir do momento que levarmos a sério o não fazer para os outros o que não queremos para nós, o mundo muda. É verdade. Ai, obrigado, Antônio. Mas quando a transmissão é inconsciente, também há essa responsabilidade? Sim, tá? No menor peso. Mesmo quando ela pode ser inconsciente, a transmissão. Mas você quer dizer o inconsciente da forma assim. Eu não sabia que eu estava, né? Não sei se eu estou, se eu adquiri ou não, mas eu tomo todas as precauções. Eu não quero de forma alguma transmitir ao outro. Mas isso aconteceu. Isto é completamente diferente. A responsabilidade ali, ela não me é induzida. Mas o outro teria que passar por isto. Vocês percebem? Agora, quando eu passo por negligência, por desprezo, por imprudência, aí sim eu tenho uma responsabilidade muito grande em relação ao que o outro está passando. Mas, se eu sou uma pessoa preocupada, eu tomo todas as providências que eu pude tomar, né? E mesmo assim eu adquiri. Mas eu adquiri num grupo.
Então, gente, a gente precisa também prestar atenção numa coisa. Uma grande maioria das pessoas, ou melhor, as pessoas que adquirem este vírus, é por quê? É por um aprendizado. E um aprendizado muito grande, principalmente aquelas que ficam com sequelas, aquelas que sofrem muito, né? Ou aquelas pessoas que têm na família pessoas que adquiriram. Ali está um aprendizado. Há uma necessidade de aprendizado grande, seja ele qual for. Uns é de humildade, porque são arrogantes, né? Orgulho, né? Porque tem que diminuir o orgulho, porque tem que diminuir a vaidade, tem que diminuir a arrogância, tem que aprender a ter compaixão, tem que aprender a viver o hoje e não o amanhã, a perdoar. Então, são N's, cada um terá o seu aprendizado. Se nós estamos num grupo, tá, familiar, onde todos nós tivemos a precaução, um comportamento, e mesmo assim esse vírus chegou até nós, é porque o aprendizado ali está sendo extremamente necessário por N motivos. Se nós, como você falou assim, a gente, isso daí não é uma forma inconsciente de você passar, né? Não é uma forma consciente de irresponsabilidade de você passar para o outro, mas é uma forma de aprendizado. Nós não seremos cobrados lá pela espiritualidade e muito menos pela nossa consciência, né? Porque se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e mesmo assim adquiri, e outros da minha família adquiriram, então eu tenho que parar e pensar, para quê? E não o porquê, mas para que eu estou passando por isto? Cláudia, perdi meu marido por causa dessa doença e sei bem como nos dá família e estamos abalados. Só Deus para ajudar a seguir a vida em frente. É verdade, Cláudia, é uma dor muito grande. E que Deus e Nossa Senhora possa te abençoar, te proteger, te iluminar e amenizar essa dor que você está passando, minha querida. Daniele, ele é típico selvagem, totalmente imaturo. Ah, o rapaz que está em quarentena, sim. E quem não usa máscara será cobrado mais tarde pela espiritualidade? Sim, porque a máscara evita você adquirir, né? E você transmitir. Então, você usando máscara, você está se protegendo, porque você está no meio onde aquelas gotículas não irão lhe atingir. E se você estiver com vírus, você também não passará para o outro. Então, a máscara é um impedimento, né? Um dos impedimentos, e atualmente o principal de você não transmitir para o outro. Você não usando, você está o quê? Sendo responsável, né? E será assim cobrado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que
Deixa eu ver se antes... não, acho que lá para trás não tinha. José Delmiro, Dailton Serrano, boa noite. Elisângela Teodoro, olha, quase me achará. Rosemary Saqueto, eu sou Rosemarie. Nancy Andrade, Daniele Rosatelli, Cláudia Dantas, minha amada, Antônio Nascimento 2, Maria Santim, Maiara, minha linda, você tá por aqui? Nessi, oh minha linda, como vai Nessi? Elisângela, Flora, Camila, Naldinha, Camila Maia, Nerivan. Olha, gente, muito, mas muito obrigado, tá? Se explica a respeito de morte em diversas idades. Então, essas mortes, porque veja bem, esse vírus, a princípio, foi divulgado que ele era um vírus que afetava apenas as pessoas que tivessem uma imunidade baixa, que tivesse dentro de um grupo de risco ou de idade ou de doenças pré-existentes, né? Só que não é bem assim, né? Hoje ele afeta, né? Foi descoberto que ele afeta a todos. Crianças, hoje eu fiquei sabendo de uma criança de 8 anos, né? Você que me passou. Bebês, mães que deram à luz, gestantes, idosos, atletas. Então, é aí que nós precisamos ter discernimento. É nesse momento onde nós precisamos parar e prestar atenção. No sentido assim, todos. É uma loteria? Se é uma loteria, será que eu vou arriscar? É como se fosse uma roleta russa, não é? Eu vou arriscar não só adquirir, porque eu posso ficar muito mal, ou não, mas eu posso ficar muito mal, ou transmitir para alguém que possa vir a morrer. Eu já ouvi falar, tá? Que esse vírus, ele é um treinamento, ou esta pandemia, ou este estado de reclusão, ele é um treinamento para a população mundial. A espiritualidade colocou isso. Então, gente, se é um treinamento, tudo aquilo que nós treinamos é para que lá na frente possamos utilizar para algo maior. Vocês percebem? Nós estamos no início de uma grande mudança. Isto não é para nos apavorarmos, isto é para nos ajudar a ter equilíbrio. Quanto mais próximo a Deus, a espiritualidade, a preocupação com o outro, desenvolvermos a fraternidade, que não é somente a caridade, que você vai lá e ajuda quem está passando fome. Não, a fraternidade é você
amar, se preocupar com tudo e com todos à sua volta. O planeta vai estar passando, né, para um mundo onde todos nós vamos ter que sermos assim. Quem não for assim, não poderá ficar, né? Então, o que a gente precisa prestar muito bem atenção é, veja bem, se é uma grande mudança que nós estamos passando, porque todo mundo fala assim, nós precisamos, o quanto antes voltar ao normal. Nunca mais será da forma que foi antes, né? A música do Lulu Santos. A onda, quando passa, não há uma onda igual, né? Tudo será diferente. Mas é um diferente para melhor. E aqueles que não estão fazendo isso, eles sofrerão muito mais. E é um momento onde todos, né, que são tão diferentes as causas desses óbitos. Uns têm infartos, é provocado aneurisma, é provocado a má circulação, afeta os rins, afeta o fígado. Cada um afeta uma coisa. Porque está, sim, havendo uma limpeza. No sentido assim, gente, não é uma limpeza, aquele que está ruim, aquele que é ruim está indo embora, não. Esse que é ruim, ele vai ter várias oportunidades, porque Jesus, Deus, ele é muito bondoso, ele quer que todos os filhos dele façam melhor. Mas aqueles que têm algo que pouca coisa para ser cumprida e pouco tempo para ficar aqui, ou que já estão aqui, já tinha que partir, mas tem algum tipo de resgate, a Covid está sendo o caminho para esse resgate. Então a gente precisa ter isso em mente, tá? Aquele irresponsável que está sem máscara ou que está na balada, que está fazendo aquilo, ele vai sofrer consequências muito grandes. Ele vai sofrer numa próxima dificuldade que o mundo passará, muito mais do que nós que estamos treinando, né, esse isolamento ou estes aprendizados. Nós sofreremos muito menos do que esses que estão rebeldes hoje. Nós não podemos nos precipitar, né? Nós temos que ser pessoas de, principalmente, observar tudo e todos e todas as informações. A espiritualidade, ela nunca bombardeou tantas informações como atualmente, e por vários médiuns. Existem médiuns que estão sendo bombardeados por informações das trevas? Sim. Para causar medo, pânico? Sim. Mas, se nós estudarmos, se nós nos informarmos, nós temos como discernir aquilo que é verdadeiro e bom e aquilo que é ruim e só traz medo. Teria como saber se ainda vai durar mais tempo essa pandemia? Será que logo poderemos ter um momento de relaxamento? Olha, Daniele, eu acho que o momento de relaxamento é de cada um de nós. O que nós temos que ter em mente é o seguinte:
Nós não estamos passando por um momento de transição planetária. Transições, e principalmente transições planetárias, elas são extremamente turbulentas. Vai existir um período de relaxamento? Vai. Para que nós possamos acomodar todo o conhecimento que adquirimos. Para nos equilibrarmos, tá? Mas nós temos que ter em mente de que seremos provados novamente. De forma semelhante, de forma diferente, mas seremos novamente testados. É uma seleção. A partir do momento onde estamos numa seleção, nós teremos provas. Se nós aprendermos o máximo com esta prova, a próxima prova, ela não será tão difícil. Percebe? Quanto mais nós ficarmos... tudo isso que está sendo colocado, tudo isso que a gente vê, ou notícias, ou a nossa volta, né? Aquilo que chega diretamente a nós, nós olharmos por um outro aspecto. E é o aspecto espiritual, porque essa é a nossa verdadeira vida. Aqui, este momento, ele é passageiro. Esse momento, ele é difícil. Ele talvez esteja sendo o momento mais difícil da humanidade. Da humanidade que nós conhecemos. Porque nós temos, lá no passado, muita coisa que não foi explicada, né? Os antropólogos não conseguem explicar muitas coisas. Será que já não houve outras civilizações que não se extinguiram justamente porque não tiveram a estrutura ou o equilíbrio necessário para aguentar essas mudanças? E que toda mudança é para o quê? É para a evolução e para o nosso bem. Eu acho muito gracinha essa novelinha que está sendo reprisada, que o autor fala, toda coisa ruim que vem é para melhorar. Acho que é algo parecido com isso. E é verdade. Se a gente fizer uma análise de tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, dos momentos extremamente difíceis que nós tivemos, dos mais difíceis, nós sobrevivemos e saímos dele pessoas muito melhores. Seres humanos muito mais fortes, muito mais equilibrados. Então, neste momento, né, e assim, as pessoas, elas estão preocupadas em ir para a rua. Por que não se preocupam em se autoconhecer? Em parar. Porque, veja bem, antes, as pessoas, elas estavam vivendo ou elas estavam apenas andando, se deixando levar, né? Vai levando, conforme a dança, né? Uma hora é funk, uma hora é samba, outra hora é pop rock, ou seja lá o que for, e as pessoas estão se deixando levar. Mas não param, ninguém estava parando para raciocinar e saber o que realmente era importante. Eu conheci muitas pessoas, né? Porque eu saía muito. Então, meu
o meu círculo social era grande. E de todos os níveis culturais e sociais. Eu nunca fui uma pessoa que andei sempre no mesmo círculo. Eu conheci muita gente. E o que eu via, principalmente os que tinham um poder aquisitivo maior, quando estavam com problemas, ou que estavam se sentindo vazios, principalmente as mulheres, elas saíam para fazer compras. Mas não pagavam um terapeuta. Compravam, gastavam uma fortuna para depois ficar aquele vazio enorme, para descobrir que depois dentro do próprio guarda-roupa tinha 2 ou 3 blusas iguais, porque não lembravam que tinham comprado, ou sapatos iguais. Eu conheci algumas pessoas assim. No meu passado, há 20 anos atrás, também passei por isso. 20, 30 anos atrás. O vazio era um vazio tão grande. E ao invés de descobrir o real motivo daquele vazio para realmente colocar algo que preenchesse, não, né? Gastava dinheiro com coisas bobas, tolas. Mas não se preocupava realmente em se autoconhecer. O desespero da solidão é porque a pessoa não consegue conviver consigo próprio. Ela não tem nada para se dar. A solidão dói. Né? A pessoa fala assim, a solidão dói. O que é solidão? É você não ter a si próprio por companhia. Você não ter auto-amor, auto-respeito. Isso dói. Você quer do outro, você quer que o outro lhe dê. Como que o outro pode dar algo que só você pode se dar? Não é? Então, a partir do momento que essa pandemia chegou, a grande maioria das pessoas está sofrendo porque elas não conseguem conviver consigo próprias. E não conhecem o outro, o próprio parceiro, o marido ou a mulher. Por quê? Porque não quiseram ter tempo para conversar, para olhar nos olhos. Vocês percebem? A máscara, ela tampa isso daqui, ó. Todo mundo está usando burca, né? Olha que interessante. Todos nós saímos de casa usando burca. E somos obrigados a olhar nos olhos do outro quando nós conversamos. Isso traz intimidação. Por quê? Porque quando você olha no olho do outro, você está querendo conhecer verdadeiramente o outro e deixando que o outro lhe conheça. Na balada, quando eu saía em balada, eu prestava muito atenção nisso. As pessoas não se olham nos olhos. E quando o outro olha, e eu olhava no olho de algumas pessoas para conversar, aquilo incomodava demais. A pessoa saía, ia embora. É como se fosse uma invasão. Ou aquela pessoa percebia que ela não tinha nada. E que o meu olhar, muitas vezes eu ouvia muito isso, o meu olhar era muito profundo. Olha que coisa, né? Então, a oportunidade que Deus está nos dando, não só do autoconhecimento, mas conhecer o outro verdadeiramente. Os olhos não são as janelas da alma, né? Os olhos são a janela da alma, gente. Tudo muda de encarnação para reencarnação, mas o olhar
nós podemos reconhecer o espírito através do olhar. Então, a pandemia é uma grande oportunidade, não só de autoconhecimento, mas de aproximação verdadeira do outro, sendo que nós estávamos afastados de tudo, de todos. Hoje, nós sentimos falta de um abraço. O abraço quer dizer o carinho, o verdadeiro carinho. As pessoas estavam procurando, erroneamente, enganosamente, o sexo, quando queriam carinho, quando queriam realmente sentimento. Então, vejam como, se a gente começar a olhar este vírus, este momento, da forma que nós temos realmente que olhar, que é a espiritual, a gente começa a se sentir presenteado e não roubado. Porque o que estávamos fazendo com o nosso tempo? Trabalhando em demasia, saindo em demasia, indo para a balada, beijando, né? A grande maioria beijava 10, 11, 20 pessoas, faziam competição. Eu ouvi várias meninas fazendo competição, rapazes, né? Que era nada. Você conversar ou beijar alguém e você não saber o nome de uma pessoa. Quantas atitudes maléficas estávamos produzindo para nós mesmos e respondendo perante a espiritualidade com este tipo de comportamento completamente irracional. O ser humano, ele se animalizou, ou como são espíritos primitivos e selvagens, ainda não desenvolveram realmente a humanidade. Eles estão mais fixados nos instintos. Bom, gente, eu acho que já tem bastante tempo, né? Eu não sei nem que horas são. Já deu 1 hora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu respondo e depois é melhor a gente encerrar, né? Porque já tem 1 hora. Aí fica cansativo para todo mundo. Deus está nos dando uma grande oportunidade para um mundo mais humano. É verdade, Bê. É a grande verdade. Nós estamos sendo presenteados e não punidos. Eu acho que a gente tem que prestar muito bem atenção nos convites que Jesus, que é o nosso governador do planeta, está nos dando. Precisamos prestar muito bem atenção nisso. Nós perdemos o sentido do certo e do errado. E aí, quando nós perdemos esse sentido, acontece o que aconteceu, né? Fabricamos uma energia tão poderosa que nos aniquila. Então, gente, boa noite. Me digam se gostaram, o que acharam. Se quiserem algum outro tema, por favor, me digam aqui no Facebook ou lá no grupo de WhatsApp, tá? E vamos treinando, né? Para mim é um treinamento.
um abraço muito carinhoso em todos vocês, esses amores grandes, várias pessoas, minha prima estava aqui, amigos do coração, né? Pessoas que ainda não conheço, mas que tenho certeza que vamos fazer um elo, né? Nem que for virtualmente, mas todos os elos, quando são de carinho verdadeiro, de amor fraterno, eles são muito fortes. Então a gente vai treinando, né? Tudo isso. A amizade verdadeira, principalmente. Um beijo, um abraço. Boa noite, faça mais, é sempre bom. Ai, Dé, que bom que você gostou. Né? Farei sim, farei sim. E eu vou, ainda não sei qual é o tema, mas vai ser um vídeo bem mais curto, que eu vou colocar lá no YouTube, dentro da espiritualidade, tá? Então, por favor, vão lá no canal. Por enquanto eu não tenho assim ainda vídeo, só tenho os que eu já assisti, porque eu não consegui fazer um outro vídeo, um outro canal. Então eu utilizei o canal que eu já tinha e mudei o nome. Então é Verdade Espiritual e tem o meu nome completo, Rosemary Ferreira de Lima. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. E tenham um maravilhoso e ótimo final de semana, tá bom? Tchau.